Normalmente a gente começa com a definição da palavra no dicionário. Então a gente tem aí que o dever é uma obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência, encargo. Em sentido absoluto, conjunto das obrigações de uma pessoa, ser fiel ao dever. Dever de consciência, aquele que deriva da noção que o homem deve ter do que é bom e justo. O dever de honra, o que resulta das leis e convenções estabelecidas pela sociedade. E dever moral, aquele que se assume livre e voluntariamente, não dependendo, portanto, da imposição de uma ordem legal que possa obrigar alguém a cumpri-lo. Aqui é uma reflexão que iniciamos, porque só essa palavra dever, quando nos vem à mente, nós sentimos o peso dessa palavra. Mas eu espero que, com essas reflexões que vamos fazer agora, não sintamos tanto peso com essa palavra, ao contrário. Então, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos uma situação silenciosa, mas decisiva. Um instante em que sabemos claramente o que é certo e ainda assim sentimos a tentação de fazer o contrário. Nesse momento, não há plateia, não há aplausos, não há punição imediata. Existe apenas algo muito íntimo, a consciência. É exatamente nesse ponto que nasce uma das ideias mais profundas da filosofia moral, o dever. O dever é um dos conceitos centrais da filosofia moral. Mas o que exatamente ele significa? Muitas vezes pensamos no dever como obrigação externa, regras, normas, imposições sociais. Porém, quando analisamos profundamente, percebemos algo diferente. O dever surge quando a consciência reconhece aquilo que é justo. O problema filosófico transcendente, espiritual. A grande questão é essa: o dever limita a liberdade ou organiza a liberdade? Se o dever for apenas imposição, ele nos aprisiona. Se o dever mas se ele nasce da consciência, então ele se torna uma expressão da própria liberdade. Sócrates. Um dos exemplos mais impressionantes da história da filosofia é o de Sócrates. Condenado à morte em Atenas, ele poderia ter fugido. Seus amigos tinham preparado tudo para isso. No entanto, Sócrates recusou. Para ele, fugir significaria tirar aquilo que ensinou durante toda a vida, a fidelidade, a verdade e a razão. Ele preferiu perder a vida a perder a coerência com a sua consciência. Por isso, afirmou: é melhor sofrer a injustiça do que praticá-la. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu ainda mais essa ideia. Ele descreve a alma humana como composta por 3 dimensões: a razão, as emoções e os desejos. Quando essas partes então estão em conflito, surge a desordem interior, mas quando a razão governa, surge a justiça. Nesse sentido, o dever não é uma imposição externa, ele é a expressão de ordem interior da alma. Kant.
Muitos séculos depois, o filósofo alemão Kant deu ao dever uma formulação extraordinária. Segundo ele, o dever nasce da própria razão. Kant propõe o chamado imperativo categórico. Age apenas segundo uma máxima que possas querer que se torne lei universal. Isso significa que nossas ações devem ser guiadas por princípios que possam valer para todos. O valor da atividade realizada reside, sobretudo, no sentimento íntimo de dever cumprido, na contribuição sincera oferecida aos semelhantes e na serenidade que resulta do exercício responsável das funções assumidas. Vejam, amigos, como essa afirmação de pureza de morais, em orientação do astral superior, reflete bem uma lição de dever. Outra também, de Humberto Rodrigues: sigam em frente pela estrada da vida de cabeça erguida, certos de que o cumprimento do dever lhes trará paz e serenidade. E essa outra de Luís de Matos, que, se nós formos pensar, resume tudo que esses slides anteriores. São leais e simples as pessoas que cumprem seus deveres, respeitam as leis evolutivas, as leis formais e os semelhantes. Então, uma frase simples, profunda, elevada, de nem mais nem menos do que Luís de Matos, nosso mestre que fundou o racionalismo cristão. O dever e a consciência. Quando observamos essas reflexões filosóficas, percebemos algo importante. O dever não é apenas uma regra social. Ele surge quando a consciência percebe uma ordem moral e reconhece sua responsabilidade diante dela. Quanto maior o desenvolvimento da consciência, maior também o senso do dever. Ao longo da história, Sócrates, Platão, Kant, Luís de Matos, Humberto Rodrigues, Pureza de Morais, entre tantos e tantos, refletiram profundamente sobre o dever. Todos apontam para uma mesma direção. O dever nasce no interior da consciência. Não depende da presença de testemunhas nem de recompensas externas. Ele surge quando reconhecemos aquilo que é justo. E então precisamos decidir fazer o que é fácil ou fazer o que é certo. Nós sempre ouvimos dizer: siga na estrada retilínea que vai levar com menos tropeços. Mas também está certo, certíssimo, mas também podemos ver nessa imagem que em certos momentos da nossa vida, a estrada que parece pior, que vai dar mais dificuldade para a gente, é a certa. Então aí é que entra o dever. Nem sempre
muitas vezes pode ser o caminho mais fácil cumprir o dever, mas em certos momentos o caminho mais difícil vai ser o cumprimento do dever, vai ser onde vai nos levar num lugar melhor. Então, essa é a dualidade dessa imagem que podemos fazer essa reflexão. Sem dever, a liberdade pode se transformar em simples impulso. Mas quando a liberdade se une ao dever, ela ganha direção. Nesse sentido, o dever não é o contrário da liberdade. O dever é a liberdade consciente em ação. Aquela satisfação íntima quando cumprimos um dever, quando é consciente. Então, temos essa satisfação e essa liberdade de estarmos escolhendo cumprir o dever. Podemos afirmar ou concluir que entre todos os deveres, o dever maior de todos os seres humanos é evoluir? O que vocês acham? Estamos aqui com esse dever maior de evoluir. Então, todos esses deveres que nos cercam, dias e noites, são com esse propósito de evoluir. Então, se concordam, amigos, fiquem com a preciosa orientação. A evolução se conquista com o conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem, de Roberto Dias Lopes, numa orientação também do Astral Superior. Então, se nós concordamos que o nosso dever maior é evoluir, então aqui já está a dica do Roberto Dias Lopes, o que temos que fazer para evoluir. Tudo se resume no conhecimento que é necessário para desenvolver a inteligência, o raciocínio, e também podemos tomar as decisões do que é o certo e do que é o errado, né? Então, o conhecimento, autoconhecimento, também que a gente faz com a autorreflexão, e a prática do bem. Então, essa é a maneira de evoluir e cumprirmos com os nossos deveres. Muito obrigada a todos e continuem com esse belo evento.